Vocês e Eu é um convite à poesia. O livro é o primeiro da escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma página nas redes sociais para compartilhar seus escritos. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje o nosso programa está cheio de poesia. Eu converso com a escritora Luciana Prado, ou Lu Prado, né, Lu? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu, Gabi. Lu, é a primeira vez que você está aqui no Dedo de Prosa e eu costumo fazer essa brincadeira porque tem escritores que já vieram aqui várias, 2, 3 vezes e é a sua primeira vez aqui no programa com o seu primeiro livro, né? Eu sei que você já participou de coletâneas, a gente também pode falar um pouquinho dessa experiência, mas é o seu primeiro livro. Então, para começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho para a gente sobre essa sua primeira experiência aí no caminho da literatura. Olha, a primeira experiência como tendo publicado este livro foi assim muito gratificante, né? Mas desde garota que eu gosto muito de escrever, né? Sempre gostei muito de ler e de escrever. Inclusive, eu me lembro que com uns 8, 9 anos por aí, um jornal local daqui de Vitória, a Gazeta, ele tinha um suplemento chamado Gazetinha, onde crianças escreviam, né, para lá. Aí eu falei com meu pai, né, eu escrevia alguma coisa, que eu nem me lembro mais o que foi, mas foi algo infantil, claro, pela minha idade, e mandamos para lá. Eu fiquei super feliz, meu pai muito orgulhoso, né, porque foi publicado e eu tomei muito gosto, assim, né, por escrever e sempre minha vida foi pautada por estar escrevendo. Redações de escola, eu gostava muito, né? Depois, mais tarde, eu participei fui convidada como trabalhava na Secretaria de Educação do Estado, no prédio sede, eu escrevia também para o Diário Oficial, né? Numa parte que tinha no Diário Oficial para viver poesia, era o título, né? E aí eu comecei também a enviar poesias para lá, eu e outros também, né? E saía publicado e eu ficava muito feliz com isso. Depois um rapaz de lá, do Diário Oficial, um funcionário de lá, me convidou para fazer parte de uma coletânea. Eu aceitei, foi a primeira coletânea de poetas capixabas, chamado Impressões. Depois de algum tempo veio a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Eu participei de umas 4 coletâneas de poetas capixabas. E nesse percurso, Lu, de publicar aí como criança, né, quando você imagina a emoção de ver, né, o seu texto no jornal ainda criança, na Gazetinha, depois no Diário Oficial, depois na coletânea, nesse percurso, você já conseguia se imaginar com um livro autoral, tendo um livro publicado? Sim, teve uma época, eu já adulta, né, que eu pensei de publicar um livro. O que eu fiz? Eu peguei vários escritos meus, né, que eu havia datilografado. Na época, a gente datilografava tudo, né? Então, eu levei, acho que em 2 gráficas aqui em Vitória. Conversei, mas ficou muito caro. Eu pensei assim, isso aí não vai dar para mim, não. Seria, né, uma publicação independente, Independente, né? Independente, exatamente. E eu vi que ficaria muito caro, não estava ao meu alcance de custear isso. Aí eu larguei de lado, falei assim, sabe de uma coisa, eu nunca mais vou pensar nisso, de publicar um livro, né? Vou ficar escrevendo mesmo assim para os jornais locais, né? Não era só poesias, eram textos, né? Depois para a Gazeta também, para a Tribuna, a parte de cartas, né? Fiquei um bom tempo escrevendo. Depois até eu parei, depois de um certo tempo. E o seu livro fala sobre o quê? As suas poesias são sobre o quê? As minhas poesias, elas são assim, elas é do cotidiano, né? Do cotidiano, eu falo muito em Deus, eu falo muito da condição da mulher, né? De crianças, da natureza, assuntos assim diversificados. Eu perguntei isso porque a capa e o título, Você e Eu, a gente tende a achar que é um livro romântico. E eu acho que a própria poesia, ela tem um pouco desse rótulo, né? De ser uma coisa mais de amor, uma coisa mais romântica.
quando na verdade não, né, Lu? Acho que você, como escritora, como poeta, pode falar muito melhor disso do que eu. Na verdade, a poesia ela pode ser uma ferramenta para você falar sobre os vários temas, né? Sobre os vários temas. Quem é poeta, né? Ele vê poesia em quase tudo, né? Mas também no livro ele fala muito de amor, né? Eu tenho muitas poesias aqui que falam de amor, que é um tema comum a todos nós, né? E quando que você começou a visualizar o seu livro assim publicado, né? Você falou que chegou a procurar uma publicação independente, tem a questão, né, do investimento financeiro e tudo. Em que momento que isso virou e você olhou os seus textos e você falou, vou por um outro caminho para ter essa publicação? Como que foi esse processo? Não, aliás, porque em 2017 eu criei uma página através do Facebook chamado Cantinho da Lu Prado. Eu criei essa página porque eu pensei assim, bem, eu gosto de escrever e como distração também, né? Assim, Aí eu criei essa página e graças a Deus, assim, para minha surpresa, né? Para minha feliz surpresa, ela caiu na graça do público, né? Hoje em dia eu tenho, assim, quase que 12 mil, quase 13 mil seguidores nessa página Cantinho da Lu Prado. É uma página no Facebook. Uma página criada através do Facebook, Sim. né? E teve uma época que é até interessante isso, que eu tenho duas... Por que eu tenho duas páginas, né? Que é até um pouco trabalhoso isso. Mas eu fiquei bloqueada, o Facebook me bloqueou, porque eu sou péssima para gravar números, né? Números e nomes de pessoas, eu sou muito fisionomista. Então, eu digitei a senha várias vezes errada. Então, o Face me bloqueou nessa minha página. Aí eu fiquei muito triste na época, porque eu estava já com umas 8 mil, mais ou menos por aí, estou chutando, né? De seguidores. Eu falei, puxa vida, como é que agora eu vou fazer? Aí eu fiquei quase um mês e nada de me retornarem à página. E eu triste, né? Eu pensei assim, bem, eu vou dar por perdido isso aí e vou abrir uma outra. Eu abri, então, o Encontro com Lu Prado. Então, são duas páginas. São duas páginas. Tudo bem. Aí, quando eu abri o Encontro com a Lu Prado, no outro dia, a Cantinho da Lu Prado voltou. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou lá, vou excluir a página Encontro com Lu Prado, porque vão ficar duas páginas, né? Mas já estava com 200 e poucos seguidores. Aí eu pensei, eu fiquei com pena de excluir, já tinha 200, né? Aí eu fiquei com as duas páginas. Hoje eu gerencio essas duas páginas. Eu publico na Cantinho da Lu Prado e na Encontro com Lu Prado. Então você publica sempre ao mesmo texto, ou elas têm um objetivo diferente, um público diferente? Como que funciona? Eu publico geralmente os mesmos textos, porque muitos que estão no Cantinho da Lu Prado, muitos seguidores, não estão no Encontro e vice-versa. Ou podem estar nos dois também, né? E em alguns momentos eu diversifico. Às vezes eu escrevo algo diferente na página Encontro e algo diferente na página Cantinho da Lu Prado, né? As poesias que estão no livro, parte delas, ou a maior parte, ou todas, foram publicadas nas suas redes sociais? Foram publicadas nas minhas redes sociais, quase que tem muitas repetidas que estão no livro, né? Mas tem muito mais poesias ainda. A única que ficou, que não está eu acredito que não esteja, eu acho que eu não publiquei nas minhas páginas, foi essa Vocês e Eu, que depois que eu bolei esse título, porque eu bolei vários títulos para o livro, quando surgiu a ideia do livro, que depois a gente pode falar sobre isso, então eu bolei esse título, né? Aí eu quis escrever algo referente a esse título que está aqui dentro do livro, Vocês e Eu, entendeu? Então, o título do livro, que é Vocês e Eu, é uma poesia específica dentro do livro? É uma poesia específica dentro do livro. Tá. Está inserido aqui, né? E como que foi para você selecionar as poesias para compor esse livro? Porque eu acredito que deve ser um trabalho
Difícil, né? Você analisar a sua produção e fazer uma seleção. Como que foi para você? É muito difícil. Mas as poesias, quando a pessoa que escreve, né? O poeta, a poetisa, quando ele escreve, é como se fosse, cada um é como se fosse um filho. A gente ama todos eles, né? E eu gosto de todas. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto de todas as poesias. Então, eu selecionei, assim, algumas, né? E enviei para a editora, né? A editora Casa Cultura, lá de Taubaté, São Paulo. Via e-mail, né? É uma editora de fora. É uma editora lá de São Paulo. Uhum. A gente tem algumas editoras aqui do estado, inclusive eu sempre entrevisto autores que lançaram por editoras aqui no estado. Também entrevisto autores que fizeram uma produção independente, que foi aí sua primeira ideia, né? Da produção independente. Mas que não deu certo. E eu acho que, e aí o programa ele tem muito isso, da gente conhecer as várias experiências, né? Como é que foi a sua experiência de ter o livro publicado por uma editora de fora? Como que foi isso para você? Foi uma ótima pergunta, né? Porque através dessas minhas páginas, Cantinho da Luprado e Encontro com a Luprado, eu acredito que eu tenha me tornado conhecida, né? Até pelo número de seguidores também, né, Lu? Até pelo número de Lu? seguidores, exatamente. E eu tenho, assim, no meu Face e nas minhas páginas, poetisas também, né? Poetas e poetisas. Então, uma poetisa que está no meu Face, chamada Lu Andrade, que até fez o prefácio do meu livro, a meu pedido, né? Ela me comunicou através do Messenger, né? E depois ligou para a minha residência. Me convidou, ela foi uma intermediária da editora Casa Cultura, lá de São Paulo, ela também é de São Paulo, para me contatar, entendeu? Aí ela conversou comigo, a princípio eu pensei que eu não fosse conseguir, porque talvez o custo seria também não daria para mim, mas aí eu vi que eles estavam assim, na realidade, a editora Casa Cultura está até de parabéns, né? Porque eles estavam, incentivam, né? Estavam naquele momento, foi o ano passado, incentivando os novos escritores, né? Não somente eu, mas outros também que escrevem, também aderiram à ideia. Então era um projeto mesmo voltado para autores que estavam na primeira publicação, novos autores. Novos autores, exatamente. E foi excelente, né? Foi muito bom. Lu, eu quero conversar também um pouquinho sobre o ato de escrever como uma terapia, que eu acho que a gente falou até um pouquinho nos bastidores, e também sobre essa relação com as redes sociais. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Ok, tudo bem. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Você já sabe que esse é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E o tema do programa de hoje é poesia. Eu estou conversando com a Lu Prado. Lu, a gente já falou um pouquinho sobre o seu percurso, né? Sobre essa sua primeira experiência, seu primeiro livro publicado. E você comentou, a gente conversou um pouquinho nos nossos bastidores, e você comentou também no primeiro bloco do programa, que a escrita, o ato de escrever e as poesias, elas serviram para você também como uma terapia, digamos assim. E você não é a primeira escritora que fala isso, né? Já entrevistei outros autores que usaram também o ato de escrever como uma atividade para ajudar a superar uma fase difícil, né? Ou alguma coisa difícil que estava passando na vida, de fato, como uma ferramenta terapêutica. Conta um pouquinho para a gente essa sua perspectiva do ato de escrever, da poesia enquanto terapia. Olha, eu acho, Gabi, que toda forma de arte, seja ela pintura, música, literatura, né? É uma terapia. Até você fazer um crochê é uma terapia, né? Então, para mim, foi, assim, excelente, né? Eu acredito que para outros também, que têm outros dons, né? Que não seja da literatura, seja também uma terapia. Acho que você coloca também no papel os seus sentimentos, né? Então você tira um pouco aquilo que te angustia, que está dentro de você. Acredito que tem um pouco disso, né, Lu?
A gente extravasa, né, aquilo que está dentro da gente, passa isso para o papel. Então é como se fosse assim quase que um diálogo, né? Um diálogo assim, eu com a escrita, eu com as letras, né? Eu carrego flores, mas sempre haverá alguém para duvidar, para equivocadamente pensar que, escondida entre as minhas flores, pode conter uma arma qualquer e que talvez as minhas flores sirvam apenas de fachada para esconder o que eu deveras não sou. Continuarei a carregar flores, já que não nasci com nenhum outro dom. Nada mais sei fazer. Quem sabe um anjo bom, sem malícia, sem desconfiança, finalmente há de acreditar que somente carrego flores e que escondida entre as minhas flores, nada além, nada antes nem depois. Eu observo que as pessoas, os leitores, né, por exemplo, das minhas páginas, elas se identificaram muito, embora a poesia seja algo assim, não tão muito, algo assim, não é uma literatura muito lida, né? Muito lida. E talvez o mais abstrato também. E o mais abstrato. Mas eu sinto que eles que se identificam muito com aquilo que eu escrevo. Porque eu também sou povo, né? Povão ali, a gente sente as mesmas coisas, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, a gente passa por desertos interiores, né? Todo mundo passa isso. Então, escrevo sobre mulheres, né? Sobre, enfim, vários assuntos. E eu tenho um feedback, assim, muito gratificante. Inclusive, esse título, Vocês e eu, depois de vários títulos que eu havia pensado, né? Eu ia pensando e ia escrevendo. Mas depois, de repente, veio esse título, Vocês e Eu, e ficou. E não era nem um título tão assim, né, suntuoso, é bem simplinho, mas é uma homenagem aos meus leitores das minhas páginas e às pessoas que irão adquirir meu livro, que adquiriram, que vão ler, né? Então é uma homenagem mesmo ao leitor. É vocês e eu, né? E você comentou das redes sociais, e eu acho que as redes sociais elas têm muito disso, né? Porque elas abrem um espaço de diálogo mesmo, né? Por exemplo, o seu perfil, seus dois, né, perfis no Facebook, que tratam de literatura e que você expõe o seu trabalho, os seus poemas, você tem ali um canal para que o leitor converse diretamente com você. Exatamente. Leia o seu texto. E óbvio que ele vai ter uma outra interpretação, porque, né, o que você escreve é o que você escreve, mas o que o outro vai interpretar, a gente, né, você não tem controle. Como foi essa interação? Você conseguiu ter uma interação com os leitores a partir de você consegue? Eu consigo ter uma interação perfeita com os meus leitores. Porque eu sinto que eles, assim, pelos comentários, né? Porque tem vários comentários, né? Já tem pessoas ali que eu até já conheço, assim, de nome, né? Já sei. Faz uma amizade virtual. Faz uma amizade virtual dali da página, né? De ver, fulano comentou, né? Então, eu sinto que eles absorvem prontamente a minha mensagem. Eu acredito que eu acho que eu devo escrever muito simples, assim, né? De uma forma que atinge, né? Os sentimentos dos leitores, porque eu tenho essa sintonia muito excelente com eles. Lu, você falando da poesia, da forma de escrever, e você comentou também, em uma das suas falas, que a poesia ela é uma literatura, no geral, pouco lida, né? Eu acho que a gente tem mesmo essa impressão, pelo menos é a impressão que a gente tem. Né? Se você, por exemplo, se você for numa livraria, a gente não tem um número muito grande de livros de poesia. Se tem, eles não estão ali expostos, né? Isso aí. Eu acho que eles não são tão mercadológicos. Como que você vê a poesia, assim? Porque na sua página você tem 12 mil seguidores seguindo, vários que te mandam mensagem. Quer dizer, existe um público. Existe um né? público. Como que você vê isso? Como autora, como escritora, como que você vê isso? Olha, eu não sei assim exatamente te dizer por que virtualmente, quer dizer, através das páginas,
há uma interação bacana, né? As pessoas leem, curtem, tanto que eu já tenho esse número de seguidores. Sinto que eles gostam também. Mas enquanto livro, nas livrarias, eu não vejo que há uma procura por livros de poesias. Agora, por quê? Eu não sei. Talvez, assim, eu vou botar mais para nossa reflexão, né? Uhum. Talvez seja hábito mesmo. Nós, como leitores, não estamos habituados a procurar um livro de poesia, comprar, consumir poesia. Talvez pode ser uma questão de hábito. Eu penso que hoje em dia as pessoas estão... isso é o que eu penso, né? Eu posso estar enganada. Eu acho que as pessoas hoje estão muito procurando assim, por livros de autoajuda, até pelos momentos que a gente passa, né? De umas décadas para cá, né? As pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas, propensas à depressão. Então, eu acho que esses livros de autoajuda têm saído muito, né? E, enfim, outros tipos de literatura também. Mas a poesia, assim, as pessoas relutam um pouco. É como você falou, a gente chega numa livraria, os livros de poesias estão lá e tem que estar procurando, né? Perguntando para o rapaz da loja, vem cá, eu estou querendo ver um livro de poesia, onde é que está, né? É impressionante isso. E a poesia está em tudo, né? Em qualquer literatura, em qualquer obra de arte, tem que ter a poesia. E às vezes, quando a gente pensa nisso, parece até um contraditório, né? Contraditório. Porque se a gente está nesse processo tão difícil, tão complicado, e se a poesia ela é uma ferramenta, né, de terapia, de reflexão, né, uma ferramenta de reflexão, parece uma coisa contraditória. Mas muito contraditória. Eu particularmente amo poesia, Lu, e eu acho que ela tem muito seu lugar, e para você, óbvio, mais ainda, já que você escreve, né? Eu sou uma apaixonada pela poesia, né? Uma apaixonada. Eu já li outros poetas e poetisas, né? Eu amo a poesia, né? E você, seu livro é de poesia, mas você tem alguma experiência ou pretende ter com outros gêneros, um romance, por exemplo? Não. Eu gosto muito de crônicas. Só que eu não dou muito conta de escrever crônica, né? Infelizmente. Eu tenho muita vontade de ver se eu chego lá. Nas minhas páginas, eu tenho 2 crônicas que eu publiquei, já faz um tempinho que eu escrevi, né? Até gostei muito, eu senti que o público também gostou, pelas curtidas, pelos comentários e tal. Mas eu ainda não aprimorei essa técnica de crônica e eu sou uma apaixonada por crônicas. Então eu quero ver se eu paro um pouquinho e começo a escrever algumas crônicas. Investir nisso, nessa área de crônica. Mas sem abrir mão da poesia, porque a poesia é algo inerente em mim, né? Assim, eu sou apaixonada. Você comentou novamente das redes sociais, porque, claro, né, você visualizou esse livro também a partir das redes sociais. Eu acho que ela pode ajudar também como um termômetro, né? Igual você comentou que publicou e que teve curtida, teve comentário. Eu acho que as redes sociais, para você, ela pode ser até uma ferramenta de termômetro, até mesmo para te ajudar na seleção. A gente comentou de seleção, né, que eu comentei que deve ser difícil selecionar os textos. Você consegue enxergar essa ferramenta também nas redes sociais, Lu? O que é mais aceito pelo público? Olha, sim, com certeza. Isso de alguma forma, desculpa te interromper, mas isso de alguma forma te ajuda no seu processo de escrever ou de selecionar? Me ajuda, né? Embora eu procure ser sempre eu, né? Eu não vou assim, porque isso aqui, esse determinado tema atrai mais pessoas. Não, eu procuro ser sempre eu, né? Quando a inspiração chega, seja ela sobre uma flor, uma rosa, uma borboleta, seja o que for, eu sou sobre um tema sobre a mulher, né? Eu estou escrevendo, mas eu observo que as pessoas se identificam muito com esses temas assim, quando eu escrevo sobre as mulheres, né, temas comuns a nós, né, o que nós passamos, né, eu noto muito isso. E Lu, quais são suas referências? E aí eu falo de referência, pode ser tanto referência de autores, como de repente alguma referência em casa, da sua infância. Você comentou, né, que quando você era criança você teve a sua primeira publicação no jornal, você falou que seu pai ficou orgulhoso e tudo. Aí eu te deixo muito à vontade, né, para escolher, mas
O que você traz para a gente de referência? O que a sua poesia traz de referência? Olha, a minha mãe e meu pai e minha mãe, né? Eles eram dois poetas que não escreviam livros. Minha mãe amava poesia. Ela declamava algumas poesias para mim, né? Tem uma que até ela já é falecida, faleceu em 2013, mas eu me lembro como se fosse hoje, ela declamou para mim, eu fui escrevendo, né? É uma poesia antiga, está até hoje lá em casa guardada dentro de um livro. E meu pai, é interessante que ela contou para mim, que quando eles eram namorados e noivos, ele mandava poesias para ela, mas não dele, ele não era de autoria dele, era autoria ele escrevia de outros autores e mandava poesias para ela. Então, meu pai já é uma coisa assim, eu acredito que seja algo, é um dom meu, mas também é algo genético. Eu puxei isso deles, né? Meu pai gostava de poesias, minha mãe amava poesias, né? Eu me lembro de eu ter lido livro de uma poetisa que eu sou muito fã, né? Eu tenho todos os livros dela e eu lia para mim e lia para ela também. Qual é a poetisa? Já deixa como dica. Olha, inclusive, felizmente ela está ainda entre nós, é uma poetisa paulista, né? A Flora Figueiredo. Ela já é uma pessoa renomada, né? Eu até criei um grupo através do Facebook em homenagem a ela. Aí é assim, Flora Figueiredo, a poeta da ternura. Atualmente já está com, eu acredito que 600, quase 700 seguidores, né? Então, eu li todos os livros dela, ela está para lançar um outro agora, já estou até fazendo a propaganda para a Flora, né? Então, também é uma referência. É uma referência, porque eu me identifico muito com o eu lírico dela, entendeu? Assim, me identifico muito com a poesia dela. E, felizmente, ela está entre a gente, né? Porque muitas vezes a gente se cria um grupo em homenagem a um poeta, mas que já se foi, né? Sim. Como Mário Quintana, como Drummond, como Fernando Pessoa, né? Infelizmente, ela está aí com a gente, né? E é tão bom e participa do grupo também, ela está no grupo. E o bom é que dá para sempre ficar na expectativa de uma produção nova, né? Não, acompanhar a produção na atualidade mesmo. Exatamente, isso aí. E ela está para lançar um livro este ano. Lu, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, te desejar uma longa caminhada na literatura, que você publique outros livros e volte para conversar com a gente. E aí eu queria pedir para você deixar um contato, o que é melhor para o pessoal de casa conhecer seus trabalhos, seu texto, conhecer seu livro. Olha, o melhor é a página no Facebook? As pessoas podem, se entrarem através do Facebook, no cantinho da Lu Prado, né, ou encontro com a Lu Prado, então eu estou ali, né? As pessoas podem curtir a página para ir recebendo as atualizações, quase todos os dias eu publico algo novo. Acompanhar os seus textos. Para acompanhar, né, para ter um acompanhamento. E se a pessoa quiser adquirir o livro também, este livro, a editora Casa Cultura, pode adquirir através da editora. Então tá bom. Eu queria agradecer novamente sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Gabi, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.